bem, boa noite, que a graça do bom Deus esteja com cada um de nós. Daniel capítulo 9, pode abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, se for o caso. Só lembrando que eu de fato fiquei com uma dúvida ali, só vamos combinar, Jesus não parecia morto não, Jesus morreu mesmo, tá? Só deixando claro aqui, porque eu fiquei na dúvida numa música que a gente cantou ali. Tem alguma coisa assim que ressuscitou aquele que parecia que estava morto. Parecia não, ele estava morto. Tá bom? Eu só estou falando isso porque tem uma briga grande em cima disso, de uma galera aí que defende que Jesus Cristo estava desmaiado, por exemplo. Tá bom? Eu sei que não é o caso, mas é como eu fiquei na dúvida, eu estou falando. Tá bom? Daniel capítulo 9 é um bom texto, mas é relativamente simples. Eu não sei o que você está esperando, mas vai ser simples mesmo. Tá? Verso 1 até o verso 3. A palavra de Deus diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, dá-nos graça, o Senhor é bom e a tua bondade se manifesta dia após dia na nossa vida e nós só podemos agradecer. E agora, Deus, pelo nosso irmão Daniel, lá do passado, alguém que certamente tem muito a nos ensinar, ajuda-nos para que possamos aprender como alguém pode buscar o Senhor, em tempos fáceis ou difíceis, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um homem que buscava Deus, não é tão difícil assim. Tem vários, eu posso pedir só um negócio assim, tem jeito de só aquela luz azul, porque está na minha cara essa luz azul assim, e aí eu não... ficou... É isso, eu não sei se vai atrapalhar alguma coisa. Aí, agora sim. Então, tem várias pessoas que chamam atenção para mim na Bíblia. Eu tenho muita predileção, por exemplo, para José do Egito. Era alguém que teve um problema familiar grande, eu também um problema familiar grande, talvez seja essa uma aproximação. Abraão não tinha pais convertidos, minha mãe se converteu no dia que morreu. Exatamente, se converteu e morreu, né? E personagens assim que vão chamando a atenção. Moisés, um cara absolutamente singular. E uma vez conversando com Adalto Lourenço sobre essas predileções, olha que interessante. A Bíblia não tem nenhuma preocupação em demonstrar algumas debilidades, seja de quem for. De Moisés, ele foi lá, deu uma bica na pedra, Deus não mandou fazer isso, Deus mandou só falar para a pedra. E diz o Novo Testamento que a pedra era Cristo. Então, na verdade... é como se ele tivesse dado um tapa na cara de Cristo. Talvez até um pouco de, se a gente acha isso meio grosseiro, cuidado com aqueles que calcam os pés dos filhos de Deus, né? Quando a gente erra, se Moisés deu um tapa na cara de Cristo, a gente dá um chute na cara de Cristo. Beleza. Então, Moisés, a Bíblia não tem nenhum problema, e é um grande herói, tanto que ele aparece no Monte da Transfiguração no Novo Testamento, Moisés representando o Pentateuco e Elias representando os profetas. E eu dizendo isso ao Adalto, né? Ele, José do Egito, um cara singular, José do Egito, ele falou, olha que interessante, quem é que a Bíblia, fora Jesus Cristo, não apresenta alguma deficiência? Veja que curioso. É um cara que eu quero conhecer no céu. Não estou com pressa, se quiser ir, pode ir na minha frente, conhece lá, depois a gente conversa. Mas um camarada que a Bíblia não apresenta, e não é porque ela tenta esconder, porque ela não tenta esconder de ninguém, é Daniel. E a partir dali, dessa conversa com o Adalto, lá atrás, quem não sabe, o Adalto morreu, eu não estou conversando com ele agora, não, eu conversei com ele lá atrás, tá bom? Só para deixar claro, né? Então, Adalto Lourenço, aí eu me lembro de ele dizer, Geraldo, pensa nisso, eu falei, é verdade, Daniel, e eu comecei a olhar de maneira diferente para Daniel. Tem vários estudos assim de Daniel, um dia a gente vai estudar, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Daniel, esses 3 versos são suficientes para nós nessa noite, tá bom? Um piazão que literalmente buscava a Deus. Uma das coisas que chama atenção é que Daniel buscava a Deus pela palavra. No verso 2, ele serve de ensino para nós, quando ele diz que ele entende pelos livros. Na verdade, a Bíblia que Daniel tinha, tem um livro
chamado A Bíblia que Jesus Lia, do Philip Yancey, que eu não acho que ele incorra no problema dos frioilistas, dos teólogos da abertura de Deus, nada disso, beleza? Embora ele seja eventualmente acusado aqui e ali, em Decepcionados com Deus, esses livros assim. Mas esse livro ele escreve muito bem, Philip Yancey, A Bíblia que Jesus Lia, porque a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não existia, estava sendo construído, ok? Então, a Bíblia que Daniel lia era diferente da Bíblia, num certo sentido, que Jesus lia, era menos completa, era diferente nesse sentido, porque tinha coisas que ainda estavam acontecendo, ok? Então, quando ele fala de livros, ou uma coleção de rolos, uma coleção de livros, o que me chama a atenção é que, exatamente nesse momento, é bom você fazer conta, mas nesse momento, em Daniel capítulo 9, ele está com aproximadamente 82 anos de idade. Tá, mas por que você vai chamar Daniel com 82 anos de idade no negócio da moçada, da galera? Não, calma aí, é porque ele foi chamado aos 14 anos para o cativeiro. Então, alguém pode me ajudar na conta aí? Quanto que dá 82 menos 14? Alguém que fez prova de vestibular? Quanto? Ah, que rápido, você estava na calculadora aí, mano? É isso aí, 68, esse cara é fera. É isso mesmo. Ele passou 68 anos em Cana, Daniel. Não era uma prisão exatamente como José do Egito, mas ele ficou 68 anos andando como um escravo. Embora tinha escravos que tinham donos de escravos, assim, tinha escravidão e escravidão, né? Mas Daniel, apesar de ser um camarada velho, apesar da idade dele, é de se surpreender que ele busque alguma coisa ainda em algum livro. Porque, pela idade dele, numa escravidão, num tempo em que era bem mais coercitiva do que a escravidão que nós temos, porque ela ainda existe, né? É difícil a gente se livrar completamente dela, existem nuances da escravidão. Então, certamente, hoje, em nuances menores, uma pessoa de 82 anos quase que ela está relegada ao plano de espera e morre, que você já fez o que tinha que fazer. Ele não espera e morre, ele ainda está lendo, pelo que entendi, pelos livros, ele ainda está estudando os livros. Curiosamente falando, não só ele tinha esta idade, mas a despeito das experiências que Daniel teve com Deus. E aqui chama atenção que não dá para a gente ignorar que existe uma progressão bíblica na sua revelação. Deus nem sempre se manifestou da mesma maneira ao seu povo. Ele se manifesta, por exemplo, logo depois da queda, por intermédio de teofanias, a gente chama isso, que são elementos de trovão, elementos da natureza, anjos, formas humanas e assim por diante. Depois, ele muda isso em Números 14, quando ele diz, tem profeta no meio de vocês? Então, a ele falo por intermédio de sonhos e visões, e não mais falo como eu falo por intermédio de Moisés, meu amigo, como alguém que fala face a face. Deus mudou o jeito dele se revelar. Sonhos e visões, vários livros são sonhos e visões. O livro de Isaías, a primeira palavra que aparece no livro de Isaías, visão de Isaías. Ezequiel, visão de Ezequiel e assim por diante. O que significa que os eventos em que ele está tendo acesso podem acontecer historicamente naquele momento ou em outro momento. Isso vai mudar em Mateus capítulo 11, onde vai dizer que João Batista é o último dos profetas. Lá em Hebreus capítulo 1 vai dizer, Deus nos falou muitas vezes aos pais pelos profetas por intermédio de sonhos e visões. Então, neste momento, por que eu estou enfatizando isso? Porque não dá para você ignorar a progressividade da revelação. Porque se você disser, então eu quero que Deus fale comigo em sonhos e visões, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, a princípio, né? Mas você não pode negar que Deus falava diretamente a Moisés. Então, por que Deus não fala diretamente com você como ele falava com Moisés e não por intermédio de sonhos e visões? Porque ali, dentro da história da revelação, foi um dos momentos em que a revelação de Deus foi dada
ao seu povo por intermédio de Moisés. Percebe? É muito fácil eu querer selecionar um ponto aqui e simplesmente ignorar outros aspectos da revelação de Deus. Então, apenas o que eu estou dizendo é que, neste momento em que abundantemente Deus falava isso, como ele falou por Isaías, ele falou por Daniel, ele fala por Ezequiel, ele vai falando por intermédio dos profetas, maiores e menores. Na verdade, Daniel tem das suas experiências coisas que as pessoas que estavam junto com ele não tinham. Por exemplo, Daniel tinha mais do que os magos e encantadores da Babilônia, tanto que os camaradas disseram assim, não, escolhe Daniel como rei dos sátrapas, daqueles que eram os principais, os boca-quente que mandava lá, porque ele tem mais do que aquelas pessoas que não eram filhos de Deus tinham, que não eram do povo judeu. Dos amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, ele também tinha mais sabedoria do que os seus próprios amigos. Era um camarada totalmente singular. E, dentro dessa singularidade, Daniel foi alguém que você vai se lembrar, conhecido por interpretar sonhos, mas no próprio livro de Daniel, ele também tem sonhos. Alguns só tinham sonhos e a interpretação vinha com outro. Lembra José do Egito lá? Deus dava a outro. E a Daniel, Deus deu as duas coisas. Veja que camarada diferente. Ele foi entrevistado no capítulo 1 pelo rei Nabucodonosor. Isso era muito comum, os jogos, né, de metáforas, de enigmas. Eu expliquei isso em outro momento aqui na igreja. Ele foi entrevistado e foi tido 10 vezes mais sábio do que qualquer galera da sua época. De povo judeu e do que os seus próprios amigos. No capítulo 2, ele interpreta o sonho da estátua de Nabucodonosor. É estátua, tá, gente? Beleza? Para ninguém achar que eu não sei falar. Mas é estátua, ele interpreta lá, que ela vai aparecer, essa estátua lá no livro de Apocalipse. Beleza? Aqui no livro de Daniel, ela tem os pés de barro. Em Apocalipse, aparece aquele que tem os pés de bronze polido, Jesus Cristo. É top, velho. Mas Daniel, então ele fala, interpreta, ninguém conseguiu. No capítulo 4, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, onde aparece uma grande árvore dando frutos, sombra, moradia, assim por diante. Esse capítulo 4 aparece lá nas parábolas de Jesus Cristo, a partir de Mateus capítulo 11. Interpreta a letra que aparece, os caras no maior bacanal, uma zona lá no negócio, Belsazar, já outro rei, aparece lá, Deus escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí o cara diz, me lasquei, toma, para você aprender. Aí diz, como é que faz? Chama todo mundo, não tem ninguém para interpretar. Chama quem? Daniel. Daniel diz, você se lascou porque você fez isso, isso. Ele terminou de falar, o cara tomou, em volta já estava o cerco tomando, foram lá e tomaram o rei de Belsazar. E Daniel, firme. Quando ele chega no capítulo 5, ele é jogado na cova dos leões. Ele tinha aproximadamente 80 anos. Uma das maiores provas de Daniel foi experimentada quase no fim da sua vida. Então, se você ainda não está no fim da sua vida, fica tranquilo, porque ainda tem maior prova para a gente experimentar. Não fica empolgado, não, achando que Deus dá a maior prova na juventude. Deus dá a maior prova do jeito que Ele quiser. Então, eu fico só pensando, meu Deus do céu, quanto tempo eu tenho pela frente? Quando eu tiver com 65, 70, né, já estou tudo lascado lá, já não está aguentando mais. Deus diz, Deus vai me dar descanso. Se Deus dá descanso, morre. Aí você vai descansar com Deus, se é isso que você quer, porque se for para ficar aqui, na utilidade, Ele pode dar provas na velhice. Daniel mostra que ele ficou de pé, mas muitos reis na velhice caíram. Nas tentações lá daquela mulher, da prostituta que foi colocada sobre Jesus Cristo, diz o texto que quem não tem pecado atira a primeira pedra, e com todo respeito, eu falo isso em todo lugar, só estou fazendo a descrição do que está lá, nada contra nenhuma geração, mas diz o texto que a partir dos mais velhos começaram a largar as pedras do lado, tá vendo? Então, os camaradas, tem muita gente, Salomão caiu onde? Na velhice. E vários reis caíram onde? Na velhice. Então, a galera que vem para cima de mim, dizendo, cuidado, porque os jovens da igreja são problema. Eu, às vezes, tenho mais problema com os idosos do que com os jovens. Para cima de mim, não. A grande questão não é se a gente de que geração nós somos. A grande questão é de que coração nós temos. Se nós temos um coração na juventude que é de Deus, como Daniel, o que Daniel fez de errado? Nada. Jovem. O que ele fez de errado de sexualidade? Nada. O que ele fez de errado na vida de oração dele? Nada. O que ele fez de errado na busca com Deus? Nada. O que conseguiram corromper Daniel? Nada.
Agora, você pega um monte de... Salomão, o grande cara, que conseguiu tudo, errou tudo, fez lambança, você ofereceu sacrifício. Pensa num cara que começou bem, continuou bem, terminou da pior maneira possível. É por isso que eu gosto de Salomão, mas eu gosto de Jesus Cristo, que Jesus Cristo começou bem, continua bem, terminou bem. Essa que é a sacada. Então, não, cai fora desse argumento que existe por aí, de a gente começar a taxar na igreja gerações. Não, não. A gente tem que olhar corações e não gerações. Deus não olha gerações. Deus olha corações. Tem corações bons na juventude e corações ruins na juventude. Tem corações bons na velhice e tem péssimos corações na velhice. A questão não é qual idade eu tenho, é para onde eu estou indo. Beleza? Então, Daniel jogado na cova dos leões. O negócio era tão grave que quando jogaram os outros que fizeram maracutaia contra Daniel, o texto diz que os caras nem caíram no chão. Os leões partiram o cara em cima, velho. Tal era a voracidade e a ferocidade dos leões que Deus calou a boca. Eu fico imaginando Daniel experimentando um trem desse. De vez em quando você vê uns malucos aí entrando umas jaulas, assim. É tudo maluquice, tá? Não faz isso não. Porque não tem nada a ver. Mas você vê os caras assim, meio fora da cabeça, assim, e vão lá. A gente não é Daniel, não, irmão. Daniel foi jogado, não é você que vai entrar lá. Se você quiser, alguém pega você e joga lá dentro. Mas Daniel foi jogado e Deus fechou a boca. Eu fico imaginando a cena. Você já conseguiu... Eu tive um cachorro, que eu sempre falo dele, que é o Centauro. Cuticute, Centauro. Matou todas as cadelas que a gente fez ele cruzar. Era um cachorro. Eu fico imaginando, ganhou 19 exposições de 21 que ele participou em Salvador. Eu fico imaginando se fosse um animal como um leão brabo. E Daniel passou a noite fazendo carinho. Você consegue imaginar a cena, um negócio comigo? Eu, no céu, quero passar a mão minha casa vai ser na frente do rio da água da vida. Eu vou mergulhar, a Trindade vai estar lá gerado, vou mergulhar junto com o jacaré e o jacaré, já estamos juntos aí, vamos lá, beleza, sem problema nenhum. Porque era para ser desse jeito. A gente andar com os animais, que a ferocidade veio depois, não era para ser daquela forma, como é hoje. Então, Daniel experimentou coisas singulares. No capítulo 7 e 8, a grande interpretação sobre a vinda de Jesus Cristo. A despeito de todas essas realidades da sua idade e a despeito de todas essas realidades da sua experiência existencial, Daniel tinha qualquer coisa para, diante de Deus, buscá-lo diretamente e não pelos livros. Não há razão humana, como se nós colocássemos nos dias de hoje, para entender que Daniel... Quando eu leio isso aqui, pela experiência que Daniel teve, me estranha. Porque ler isso aqui agora é uma coisa, ler isso aqui naquela época, ele tinha tudo para não estar debruçado nos livros com 82 anos de idade, tendo as experiências que nenhum de nós na vida, quem sabe, vai ter. Mas o que Daniel faz? É um homem que buscava Deus pela palavra, a despeito de todas essas experiências singulares. Veja que o que é mais interessante é que a Bíblia, para ele, não era a mesma Bíblia que nós temos. Era uma Bíblia, obviamente, incompleta, está no andar da carruagem. E, a despeito da revelação que ele tinha até aquele momento, ele não deixava de envidar os esforços necessários para que, mesmo com a revelação parcial de Deus, obviamente por causa da história parcial até aquele momento, isso jamais serviu de obstáculo para Daniel, na velhice, com toda aquela experiência, continuar lendo a palavra e tentar achar respostas às suas inquietações existenciais na palavra. Ele encontrou. Lendo Jeremias 27 e 28. Ele encontrou, tá? Mas ele estava buscando isso, ele não precisava mais. Isso que é estranho. A gente busca a Deus pela palavra, mesmo a despeito de todas as dificuldades e até mesmo experiências onde as pessoas dizem que, à luz das suas experiências e idade, isso torna cada uma delas eleita a ficar livre de buscar tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer por intermédio da sua palavra. Porque a idade descartaria essa pessoa buscar para quê? E as suas experiências também levariam essas pessoas a dizerem: não há mais sentido de eu buscar, já que eu tenho um telefone na caixa preta, onde eu posso falar diretamente com Deus. E só para que ninguém ache que... Eu não acho que Deus, às vezes,
põe a mão dele de maneira direta, já que as intervenções de Deus são de maneira imediata e imediata, de maneira imediata sem uso de meios, de maneira mediata por uso de meios, beleza? Então, por uso de meios, de maneira ordinária pela palavra, de maneira extraordinária, ele coloca o dedo dele em alguns lugares que a gente consegue perceber. E ele coloca o dedo dele em outros lugares que a gente não percebe. Mas, dentre os lugares que a gente consegue perceber, meu sogro, por exemplo, está aí minha esposa, na velhice, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, ele tinha 68, 67, alguma coisa assim, passando uma crise familiar, ele pergunta para a filha dele assim, meu sogro não é crente, se converteu naquele momento. Filha, tem um livro chamado Galatais, Galacais, Galacão? Tem, pai, é Gálatas, isso. Então leia, porque Deus apareceu para mim num sonho dizendo, leia Gálatas 1:4. E o texto diz assim, e Jesus Cristo veio para nos desarraigar desse mundo tenebroso. Pense. E ela disse que viu o pai, meu sogro é uma pessoa do mato, chorar 2 vezes na vida. Uma catracando tora, não brinque com criança, arrebentou a catraca, esmagou a criança, ela viu o pai dela chorando uma vez. E a segunda vez na vida foi quando ele descobriu o que estava escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 4. Porque Deus apareceu e disse, leia. E ele leu e se converteu. Aliás, alguém leu, porque ele nem sabia o que é. O que é isso, Galacão, Galacais? Veja. Então, para ninguém dizer que eu não acredito nisso, eu acredito, tá, gente? Está tudo certo. Tá, mas esse não é o meio ordinário, não empolga, não. Beleza? Existem o meio imediato e imediato, esse é outro assunto. Tá? Então, a primeira coisa é que, a despeito de Deus fazer isso jamais deve ser impeditivo para a gente buscar Deus pela palavra. A segunda coisa, no verso 3, é curioso, porque diz o texto, voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas. Bom, com 68 anos no cativeiro, e essa é uma pergunta, que é uma conta que a gente não deve esquecer, eu te pergunto, ele buscou a Deus com quem? Resposta, sozinho. Pergunta, e adianta? Resposta, adianta. Lá em Cuiabá, adianta é adianta, de janta, né? Adianta buscar Deus sozinho ou a gente tem que buscar Deus em comunidade? Se Daniel estivesse esperando para buscar Deus em comunidade, ele não tinha feito essa oração. Se ele dependesse de estar junto com o povo de Israel, ele não buscava em absolutamente nada. Se ele dependesse do fervor do povo judeu naquele momento, para juntos numa reunião de oração, onde Deus sempre esteve acessível, porque Deus ama aqueles que o amam e aqueles que o buscam, Deus se deixa encontrar. Provérbios capítulo 8, a Bíblia diz que quando o anjo aparece à vida de Daniel, ele diz, Daniel, homem muito amado de Deus. Então, ele poderia ter buscado juntamente com um monte de gente. É massa a gente buscar junto com todo mundo. É ruim buscar Deus sozinho. É desagradável buscar Deus sozinho. Mas isso não é um obstáculo, e nunca foi para Daniel, a despeito da sua idade, com 68 anos de cativeiro, eu me lembro imediatamente de Zacarias e de um monte de outros. O anjo aparece, Gabriel a Zacarias, e diz assim, a sua oração foi ouvida. Mas o texto, nos versos anteriores, diz que a mulher de Zacarias já tinha parado de menstruar faz muito tempo, eles eram idosos, não tinham filhos, e, portanto, se já faziam muito tempo, vamos fazer a conta aqui, que eles já eram idosos, eu não vou falar data, senão vai dizer, está falando data de idoso. Estou chutando aqui, beleza? Então, vamos imaginar que a menstruação com 40 anos, a menstruar até bem tarde, assim, né? E vamos imaginar que, com idosos, piedosos, ela tinha mais de 60, 65 anos. Então, vamos imaginar que eles já pararam de orar a Deus por 20 a 25 anos. Orar a Deus para ter filho, para quê? Já não posso mais menstruar? Impossível. Quando o anjo aparece, agora se coloque no lugar de Zacarias. Deus diz para Zacarias, o anjo de Zacarias, a sua oração foi ouvida. Que oração? A sua mulher vai ficar grávida. Ué, mas será? Faz 20 anos, velho, que eu não oro mais sobre isso. Adianta orar? E o anjo disse, você está achando que você está falando com quem? Não, eu não sou mané igual você não, irmão. Aqui o negócio é diferente, a conversa é outra. Só por causa disso você toma, eu sirvo diante do Deus Altíssimo. Então, orações feitas por Zacarias e Isabel, mãe de João Batista, estavam no altar de Deus marinando.
Sabe, conhece marinar, né? Marinando. Entendeu? Tem muitas orações que talvez, se nós estivéssemos em cativeiro, juntamente, se eles não estavam em cativeiro, Zacarias e... Zacarias não. Quem que eu falei? É Zacarias mesmo, é isso mesmo. Obrigado. Zacarias e Isabel, se eles não estavam em cativeiro, eles já estavam desanimados para orar, você imagina num cativeiro como esse. Então, dá para se surpreender que depois de 68 anos... Então, lembra, o cativeiro quantos anos era? 70. 68 anos no cativeiro. Ele viveu a adolescência no cativeiro, a juventude no cativeiro, cresceu no cativeiro e morreu no cativeiro. E a despeito disso, a gente vê, é estranho. Eu confesso, quando eu leio, verso 2, diz, verso 3, voltei o rosto para buscar com oração, ele ainda ora. A gente com muito menos na igreja não ora. Se não tiver ninguém do nosso lado, a gente não ora. Mas cheguei na igreja, estava fechada, a gente não ora. Cheguei, estava aberto, mas também tem 4 pessoas, vamos orar para quê? E tem muitos de nós, por isso é que a gente não é Daniel, que tem obstáculos muito menores, e a despeito de estar solitário, porque não tem ninguém com ele, a Bíblia diz que Daniel, velho, está orando. Você ainda ora? Ou você está esperando por alguém? Mas meu pai não ora comigo, né? Meu pai não é sacerdote? Meu namorado não ora comigo, meu marido não ora comigo, e a gente vai nessa de migo para cá, migo para lá, e em nome dos migos, a gente deixa Deus de fora, a gente não ora. Por quê? Porque, afinal de contas, orar sozinho tem alguma vantagem? Os grandes homens de Deus entenderam que orar sozinho sempre tem vantagem. Você vai se lembrar da vida do camarada lá, que um monte de profetas, centenas de profetas orando, ele diz, grita mais, grita mais aí para ver se tem alguém para ouvir. Não, pois ele sozinho, quando ele orou, desceu fogo do céu, arrepiou, regaçou, arrebentou, e lambeu a fogueira, todo mundo, e ele estava sozinho. Há muitos exemplos na Bíblia, irmãos. Por isso que eu sou totalmente contra essa ideia, não faça isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde tiver só um, Deus não está? Você tem N exemplos na Bíblia de Deus com um, Deus está. Jesus estava orando, e ele diz, vocês não puderam estar comigo? Não. Nessa hora de luta, onde eu vou morrer? Não. E quem é que estava com ele? Só ele. Ele e o Pai. E o Pai ouvia? Sempre ouviu. Então, não espere pelos outros e não vem com essa conversa fiada de dizer, eu não vou ter uma vida de oração porque os outros. Esqueça os outros. Não me interessa o tamanho da juventude da sua igreja. Isso nunca foi impeditivo para você orar. Nem me interessa se seu marido é crente ou sua mulher não é. Deveria ser, mas se não for, isso também não é impeditivo para orar. E se for, e for negligente, também não é impeditivo para orar. Nada pode impedir eu e você de orarmos, a não ser nós mesmos. Com 82 anos, ele iria experimentar, preste atenção, ele iria experimentar uma libertação de 70 anos. Aconteceu. A pergunta é, você oraria, preste bem atenção, você oraria a Deus depois de 68 anos de consagração para obter uma bênção da parte de Deus que você não teria mais força e nem tempo para experimentar? Tem um filme chamado, quem já assistiu Óleo de Lourenço? Se não assistiu, assista. Óleo de Lourenço. Uma história real. O menino tem uma doença degenerativa. Eu vou contar, não quero nem saber. Ele tinha uma doença degenerativa, senão eu não consigo falar, né? Uma doença degenerativa, e eles vão tentando, no final das contas, eles conseguem ter um óleo lá para poder parar a doença degenerativa. O problema é que ela não retroagia o óleo, ela só estagnava o progresso da doença. E até ali já tinha feito um estrago no Lourenço. E a empregada parou de ler, e a mãe fica brava, pega a mão, o livro, manda a mulher embora e continua lendo na expectativa de que o filho volte, de todo o progresso degenerativo que houve, aquilo retroaja aquela doença de alguma maneira, então ela vai tentando ler para estimulá-lo. E aí, para mim, esse é o ponto auge, que
O pai, o marido, pega a esposa e diz assim, para um pouquinho, eu vou resumir a ópera. Você já parou para pensar que tudo que nós fizemos e todo o nosso investimento, pode ser que nós não sejamos os primeiros a serem beneficiados daquilo que nós vamos beneficiar outros? Entendeu? Você tem coragem de orar e se consagrar 68 anos e Deus diz, está aqui agora. Aí só que Daniel não aguenta. Eu não aguento nem andar de carro direito, assim, já cansa, as pernas enchem, já não sei o quê. Viagem de avião, já fica cansado, dói as cadeiras, dói tudo. Na época não tinha esse negócio, era em cima do burro de cavalo, e o negócio andando, era longe. Daniel não aguentou mais aquela viagem. Ele não ia aguentar sair do cativeiro. Então, o que Daniel fez, veja que interessante, para abençoar aquelas pessoas que durante 68 anos nunca se consagraram como ele? É isso que dá raiva, né? Porque se era o cara que se consagrou, quem deveria ter experimentado? Ele. Como é que Deus poderia ter feito? Tipo, né, dar uma ervinha lá, dar um suplemento divino lá, para ele ter uma super força para poder fazer a viagem, tipo ir levitando, assim, podia, né, ir levitando, ou ele podia sumir daqui e aparecer lá, ou ele podia tirar a dor, não ficaram 40 anos no deserto lá, a sandália não se gastava, a roupa não comia, podia, tirava ali a segunda lei do termodinâmica, vai lá, e ele andava, está se sentindo cansado? Não. Está com sono? Também não. Né? Deus estava segurando. Deus podia ter feito? Podia. Deus fez? Não. Daniel ia aguentar a viagem? Não. Daniel se consagrou e esperou a vida inteira por isso? Sim. Deus abençoou? Abençoou. E Daniel conseguiu experimentar a bênção? Não. E o povo? O povo se consagrou durante 68 anos? Não. Esperou a bênção? Não. E recebeu a bênção? Senhor, que raiva. Porque quem não esperou e não se preparou, recebeu. E quem esperou e se preparou, não conseguiu receber, porque não tinha mais força. E eu te pergunto, se você não conseguir receber tudo aquilo que você já se preparou para receber, você oraria pedindo ao quê a Deus para aqueles que não se prepararam, mas vão receber aquilo que é o seu objeto de desejo? Deus, eu nem sei, né, que tipo de oração a gente faria. Entendeu a pegada aí? Você está de brincadeira comigo. Esses caras vão receber, mas eu trabalhei a vida inteira. E Deus diz, eu entendi. O que me admira é que Daniel é homem o suficiente para dizer, Deus, abençoe aqueles que não se prepararam, não aguardaram, não se consagraram, não desejaram, mas vão receber aquilo que eu me preparei, aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu consagrei. Se não é para mim, Senhor, abençoa o seu povo. Eita, hein? Não tem chapéu de couro, não, mas isso é forte, hein, igreja? Ó, Daniel é crente, irmão. Porque a gente não vê isso comum na igreja. Sabe o que a gente vê? Se eu não vou experimentar a bênção, tá aí, irmão. E Deus, faz o que o Senhor quiser. A gente não é capaz, em linhas gerais, a gente tem alguma dificuldade de abençoar as pessoas que vão receber aquilo que era o objeto de nosso desejo e que elas não se prepararam, e Deus diz, mas através da sua consagração eu vou dar a vida delas. Ore a elas. Deus, abençoe esse povo que não está nem aí para isso que eu estou aí. Abençoe esse povo de graça para que eles experimentem a liberdade que eu, na minha vida, não consegui experimentar, mas eu aguardei a vida inteira. Vou morrer no cativeiro, mas com os olhos lá eu não aguento, mas eles aguentam a viagem. Então abençoe esse povo para que eles vivam verdadeiramente livres. Quando você for sair dos jovens, ninguém sai dos jovens, né? Uma vez entrou, nunca mais sai, né? Mas como é que você abençoa os jovens, irmãos? Será que você só é capaz de abençoar aquilo que você recebe? Para mim, a grande dignidade está quando a gente é capaz de abençoar pessoas que não estão nem aí para aquilo que você está consagrando a sua vida para isso. Eu me lembro que eu fui sair de uma das igrejas que eu pastoreei e alguém perguntou, eu tive muita dificuldade, e alguém perguntou para mim assim, mas você vai sair agora? Agora que você vai colher? E eu disse assim, a Bíblia diz que a gente deve dar ao pobre, que Deus financia o pobre. E ali o pobre é tanto de dinheiro quanto de espírito, beleza? Mas Deus financia o pobre e ele não fica devendo nada para ninguém. Então, se Deus tiver que pagar, eu fiz o que eu tinha que fazer porque era o certo a ser feito. Se eu vou colher ou não, Deus é quem resolve
Se ele tiver que pagar alguma coisa, ele quem resolve para quem ele vai pagar, o quanto ele vai pagar e quando ele vai pagar. Mas o que eu fiz tinha que ter sido feito. Fim. Então, não faça as coisas nos jovens, não exerça seus ministérios esperando colher. Se você fizer isso, você pode até ter expectativa de colher nos céus. Você pode ter expectativa de que a bênção de Deus se manifeste na sua vida. Beleza, mas isso não deve ser um impeditivo para você andar. Porque tem coisas que a gente colhe agora e tem coisas que a gente vai semeando e algumas delas Deus deixa a gente ver. Uma delas está aí, Hernani, obrigado pela sua presença, o pessoal está conhecendo a Hernani. Hernani foi fisioterapeuta da Raíssa quando ela era pequenininha. Raíssa, minha filha, 26 anos, tinha, quantos? Sei lá, 6 anos, 7 anos. Eu me lembro até hoje da pergunta que o Hernani fez. A Raíssa chegou lá que não conseguia respirar, usava 5 bombinhas para respirar. Levei ela no fisioterapeuta pulmonar, Hernani, ele vira para mim e pergunta assim, existe vida depois da morte? Eu falei, não, mas eu não quero falar disso, eu quero falar da minha filha. Não, beleza, Raíssa, faz assim, ó, sopra para lá, beleza, existe vida depois da morte? Não, eu falei, caramba, eu não acredito, eu vou ter que falar disso. Fiquei usando aqueles períodos de fisioterapia para fazer evangelismo. Final das contas, faz 20 e poucos anos que a gente não se vê, né, Hernani? 22 anos, mais ou menos, 20 anos. Se converteu e fez transplante de fígado, estava mostrando a foto, quase morreu, há 1 ano e meio atrás, é isso? 1 ano, bem recente, se recuperou e veio aqui fazer a pública profissão de fé dele, ele mora em Curitiba. Às vezes Deus dá graça e vê a gente plantando, e a gente consegue colher aquilo que a gente plantou. Mas se você não vir aquilo que você vai colher, irmão, plante de qualquer jeito. E abençoe, ainda que outras pessoas, bem menos do que você consagradas, venham a usufruir daquilo que você fez. Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer diante de Deus. Colha ou não. Por quê? Porque não me interessa se ele estava sozinho e nem me interessa se era muito tarde. E pior ainda, ele poderia ser um fatalista. As coisas vão ser assim mesmo, já que elas vão acontecer do jeito que elas vão acontecer, já que daqui a 2 anos Deus já havia prometido e vai libertar, eu te pergunto, se já está prometido que Deus vai libertar durante os 70 anos, depois dos 70 anos, Daniel está orando para quê? Entendeu a pergunta? Se ele está aqui com 68 anos e ele lendo Jeremias, ele diz, opa, 70 anos, mais 2 anos, Deus vai libertar o povo, porque ele já havia prometido isso. Daniel não precisava orar, porque era promessa de Deus. Então, eu te pergunto, se é promessa de Deus, a gente não precisa orar? Isso é fatalista. Já que Deus vai fazer, a gente não precisa mais orar diante de Deus. Daniel fez exatamente o contrário. São as promessas de Deus quem sustentam a vida de oração e estimulam a vida de oração de Daniel. Ainda que ele saiba que dali 2 anos Deus vai libertar, é exatamente porque ele sabe, agora que eu vou orar mesmo. Então, Deus prometeu que ele viria, Deus prometeu que ele libertaria. Diz o texto no Novo Testamento que essa é a confiança que nós temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. E a Bíblia diz que ao semearmos a sua palavra, ela não volta vazia. Então, semeia a palavra de Deus, é promessa dele, está aberta essa promessa. É só agora que isso deve acontecer. Ele prometeu que Jesus Cristo voltaria em glória. Você ora pedindo a volta de Jesus Cristo? Diz a Bíblia que o Evangelho alcançaria os confins da terra. Você ora pedindo a Deus para ser instrumento para que o Evangelho alcance. Deus prometeu, Deus falou, Ele que faça. Então, isso é um tipo de fatalismo que às vezes existe na igreja. Num dos lugares que eu pastorei, foi lá em Marte, indo para Saturno. Lá em Marte tinha uma congregação em Marte. E nessa congregação, o cara disse assim, pastor, Geraldo, você cuida lá? Cuido. E aí eu cuidava da congregação, eu perguntei, vem cá, quem que é exatamente da congregação aqui? Aí eu me lembro na época que falaram assim, não, na congregação daqui mesmo, não tem ninguém. Tá, então, mas como é que as pessoas virão? Não, vamos orar. E eu me lembro, eu ouvi isso. Oh, Deus, abençoa, porque aqueles que são seus vão entrar portas adentro por essa igreja, vão ouvir a sua palavra e se converterão. Às vezes acontece isso mesmo. Eu estava numa outra igreja, saindo de Saturno já, indo para uma outra igreja, e lá o pessoal estava na reunião de oração do conselho, e chega um camarada no meio da rua, um casal, e diz assim, vem cá, aqui é uma igreja protestante, não é? A gente queria ouvir falar de Jesus Cristo, será que alguém pode falar de Jesus Cristo e poder batizar? Porque a gente queria ouvir falar de Jesus Cristo e batizar. Ué, você é maluco? Fumou algum baseado? Isso não existe, velho. Não, mas a gente queria ouvir falar. Então, beleza, senta aí. Ouviram falar. Até hoje estão na igreja, ele e a família inteira. Que bonitinho. Oh, mas isso não é normal. Deus prometeu que a palavra dele não volta vazia. O que você faz? Bom, já que ele não prometeu, fecha a boca. Daniel, já que Deus prometeu, eu abro a boca. É ao contrário.
Então, aquilo que Deus prometeu deve servir de combustível para eu e você continuarmos orando diante de Deus. A terceira coisa que me chama a atenção não é só que Daniel era alguém que buscava pela palavra e pela oração, mas diz a continuação do verso 3. Eu busquei com jejum, pano de saco e cinza. Preste bem atenção. Isso aqui é uma expressão de intensidade, você sabe bem disso. Só que nós estamos falando de um camarada que se coloca de joelhos para orar diante do Senhor, com 82 anos de idade, na velhice, sabendo que não vai experimentar a bênção de Deus, orando por aqueles que não se consagraram, não estão nem aí para aquilo que está acontecendo. Só Daniel está vendo este mover de Deus. Deus está acessível a todo mundo, mas nem todo mundo está buscando Deus como Daniel. E mesmo Daniel vendo um movimento como esse, ele diz, vai acontecer, os 2 anos estão para chegar. Meu amigo, então, não é só orar, nós estamos falando de alguém que orava 3 vezes por dia, como ele costumava fazer, preste bem atenção, durante a última oração que ele havia sido atendida, mais de 50 anos atrás. Eu vou repetir a conta, porque a gente não lê fazendo conta, a gente não percebe o que está rolando. Daniel orava como costumava fazer durante 3 vezes ao dia, pelo período de silêncio de Deus de mais de 50 anos, onde ele ora e não acontece nada. Quando ele descobre que falta 2 anos, aí ele vai intensificar a vida de oração. Irmão, isso é uma vergonha para nós, porque a gente não consegue nem fazer o que para ele era normal, sem que Deus falasse nada para Daniel. Deus em silêncio. E Daniel firme orando. Hoje de manhã, e aí, vamos orar de novo. E amanhã à noite. Isso era vida comum. Aí o cara está na velhice, ele sabe que isso vai acontecer. Ele diz, bicho, vamos intensificar o negócio, porque a promessa vai acontecer. Você sabe que a vinda de Jesus Cristo está para chegar? Você sabe que Jesus Cristo está para se manifestar? Os sinais da manifestação da vinda de Cristo estão aí. A terra está gemendo como se estivesse em dores. O que deveria haver como um movimento natural da igreja? Deveria ter uma vida comum de oração, como de Daniel, 3 vezes ao dia, sem que Deus falasse absolutamente nada, porque o que ele tinha para falar, ele já falou para a vida de cada um de nós, e ainda que ele demore 50 anos sem responder, a hora que a gente descobre, a gente está bem mais perto da vinda de Jesus Cristo do que Daniel. A gente deveria intensificar bem mais a nossa vida de oração, mais do que Daniel. Hoje, você tem que fazer um esforço para a galera orar. Todo dia, 10 minutos, é super crente na igreja. 3 vezes ao dia, o cara levita, nem anda mais. Intensificar, você vai dizer, o que mais, velho? O que é que eu moro na igreja? Pergunta para Daniel. Porque quando alguma coisa está para acontecer, a intensidade da vida de oração acontece. É isso que demonstra a sensibilidade espiritual de quem anda com Deus. Foi assim com Jesus Cristo. À medida que ele entendeu que a vinda dele ainda não é chegada a minha hora, fica tranquilo, agora não, saída pela esquerda, agora está chegando, bora intensificar. Jesus Cristo foi alguém que sempre orou diante de Deus. Mas quando o momento ápice daquilo que haveria de acontecer, ele orava mais. Um velho, irmãos. Eu queria chamar hoje para pedir, veja só, pedir para os velhos. Quem que tem de 80 anos na igreja? O que eu me lembro é o seu Moacir, né? Eu não sei quantos anos ele tem, acho que é acima de 80, eu acho. Seu Moacir. Se a gente cantar na igreja, todo mundo de pé, fica igual eu aqui descadeirado, ainda bem que eu estou falando sentado, obrigado, isso me ajudou demais. Beleza, o cara cansa. Agora você imagina com 82, ajoelha aí, vamos orar. Não, pastor, o cara tem 82 anos. Não vamos fazer isso não, porque, né? Daniel entendeu que ele precisava ficar de joelho com 82 anos. E que ele precisava buscar mais do que ele buscava. Se a gente tem a percepção de que a gente está bem mais perto da vinda de Jesus Cristo do que Daniel, eu pergunto para vocês, como é que anda a vida de oração de vocês? Busque a Deus pela palavra, busque a Deus pela oração, mas busque a Deus de maneira intensa por uma vida de oração. E depende de quem? De ninguém, só de você. Esqueça a sua juventude, esqueça seu pastor, esqueça sua namorada, vamos orar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado. Não esquece isso aí, irmão. É bom, mas não fica dependendo disso, não. Porque tem hora que você vai dizer, Pai nosso que estás no céu, ela vai dizer, terminou? Vai ser assim. Então, ore, irmão. Não dependa de nada, não dependa de ninguém, se está chovendo, se a igreja está fechada, se está aberta, se os jovens estão arrasando na igreja, se os jovens estão se arrasando aí fora.
Não me interessa. Me interessa que eu quero buscar a palavra e eu quero ter a minha vida de oração comum. 2 dias, 3 dias, seja lá qual for a vida de oração, mais do que é hoje. E ainda mais sabendo que Jesus Cristo está para chegar, eu acho que, com certeza, se com 82 anos ele fazia isso, é por isso que ele chegou com 82 anos assim. Porque ele fez isso durante a sua vida inteira, mesmo que Deus não falasse absolutamente nada. É macho para fazer isso, viu, irmão? Porque a gente fica uma semana sem Deus falar, a gente já reclama. Um mês sem Deus falar, a gente já acha ruim. Um ano sem Deus falar, Deus esqueceu da gente, o apocalipse aconteceu e nós ficamos para trás e não tem mais razão nenhuma. Daniel tinha todas as razões para não fazer o que ele fez. No primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, não tem ninguém crente aqui. Da linhagem dos Medos, não era da igreja presbiteriana da época. O qual foi constituído rei sobre os caldeus. Os caldeus não é gente boa, não é tudo gente ruim, irmão. Daniel está num ambiente absolutamente hostil. E diz o texto que no primeiro ano do seu reinado, eu entendi pelos livros. Caraca, velho. Com a experiência que ele tem, ele estava lendo o livro ainda. Que o número de anos que falaram o Senhor a Jeremias havia de durar 70 anos. Então eu voltei o rosto ao Senhor a buscar com oração, súplica, mais ainda, jejum, pano de saco e cinza. A gente não tem mais a prática de jejum, pano de saco e cinza. Eu sei disso. Mas não vamos ser hipócritas, não. Mas a gente deveria ter, com certeza, baseado em Jesus Cristo, uma vida de oração, no mínimo, mais intensa. Eu quero lembrar aos irmãos da nossa igreja, domingo do mês, das 18h15 às 18h45, nós temos a nossa reunião antes do culto, toda a igreja. Se tiver alguém que impedir você manda, passa por cima e vai lá. É para ir lá. Não tem para ninguém pedir vocês irem lá. Vai lá. E quem que eu espero encontrar lá? Vixe, com certeza, se Daniel não precisar nada disso, ele estaria lá. Eu espero os jovens estarem lá. Para quê? Para a gente orar junto. A gente nem precisa disso, mas a gente tem isso. Então vamos utilizar desse tipo de artifício para a gente se estimular, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Vamos ficar de joelhos, aqueles que podem, e vamos orar. Pedir graça de Deus. Eu queria que você colocasse a sua juventude de joelhos, colocasse a galera da sua igreja, colocasse seu pastor, colocasse seu namorado, sua namorada. Isso, vamos colocar, pedir graça de Deus. Vamos gastar aí uns 5 minutinhos. Senhor, dá graça. A graça sobre a nossa vida nos faz sermos mais crentes, mais gente que ora mais de verdade. A gente precisa disso, irmãos. Pai bendito, é bom nós vermos que irmãos nossos no passado, como Daniel, era alguém que buscava o Senhor. Alguém totalmente quedado aos teus pés, crédulo. Não é à toa que o anjo apareceu e disse que ele era muito amado do Senhor. Certamente há outras pessoas assim, porque o Senhor se alegra com aqueles que são constantes, firmes. Com aqueles que, a despeito da hostilidade à sua volta, continuam se mantendo diante do Senhor, de olho nas suas promessas. Há tantas promessas em abertos, que elas sejam combustível da nossa alma. E, ó Pai, em nome de Jesus, se houver circunstâncias em que nós trabalhamos tanto, nos consagramos tanto, prestamos tanta atenção, temos tanto cuidado, mas quando a bênção se manifestar, se ela não vier a nós, a quem ela vier, ainda que não tenha se consagrado, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, para que elas desfrutem. Desfrutem daquilo que vem do Senhor, desfrutem, ó Deus, daquilo que sempre foi o alvo da nossa vida. Nós amamos ao Senhor. Aqui, vários jovens, várias igrejas, pedimos a tua bênção, Deus, da graça. A graça sobre os pastores, sobre os presbíteros e diáconos, da graça sobre a liderança de cada igreja, da graça, Deus, sobre cada namoro, da graça, Pai, sobre cada casamento, da graça, Pai, em nome de Jesus, para cada relação familiar. Ajuda que saiamos daqui como homens e mulheres de oração, de verdade. Nós queremos experimentar estes momentos a sós com o Senhor, fechando no quarto a nossa porta, e tu que vem em secreto há de nos recompensar. Então dá graça
para que, ó Deus, os louvores que saiam da nossa boca, do nosso coração, sejam semelhantes ao de Daniel, mesmo velho, solitário, estava preocupado em ler na tua palavra e descortinar e encontrar nela aquilo que era o alimento para a sua alma, e fez com que ele ficasse mais fervoroso, se é que isso era possível, depois de mais de 50 anos de oração ininterrupta diante do Senhor. Deus, eu não sei se a gente tem tanto tempo de oração ininterrupta assim, mas o que eu sei é que nós queremos aprender como o Jó. Antes a gente te conhecia de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Nós queremos te ver como indivíduos, como homens e mulheres que se colocam diariamente diante do Senhor e que levamos conosco aqueles que estão perto, aqueles a quem representamos, aqueles a quem temos afetos, aqueles a quem temos desafetos, colocamos todas elas diante do Senhor. O Senhor há de ver o nosso coração, as inquietações e responder, ó Deus, cada uma das nossas orações. Se existe alguém aqui desanimado, que o Senhor possa animar. Se existe alguém aqui combalido, que o Senhor possa levantar. Se existe alguém aqui vacilante, que o Senhor possa firmar. Mas que todos nós saímos aqui alegres, felizes, na certeza de que quando falamos, o Senhor nos ouve. Ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, ouve as nossas súplicas, presta atenção no nosso jejum, ainda que individual. Olha, Deus, para os esforços solitários da nossa alma, mas que jamais são solitários quando eles são experimentados e vividos diante de Ti. Obrigado por cada jovem, por cada homem, cada mulher. Obrigado por cada um aqui representado, que saiamos daqui todos cheios, na expectativa de que queremos ser constantes e firmes diante do Senhor, para experimentar aquilo que o Senhor tem para nós e também para abençoar, ainda que outras pessoas não estejam esperando aquilo que nós estamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.